não é Rodrigo Cunha, não é Fernando Collor, tampouco Rui Palmeira. O principal adversário do Paulo Dantas rumo à reeleição é o tempo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 20 de setembro. E na noite da véspera, dessa véspera de hoje, né, de 19 de setembro, saiu a segunda pesquisa do IPEC de intenção de votos para governador de Alagoas. Nela, Paulo Dantas pontuou em 30%, subindo 6 pontos em relação à pesquisa anterior, que foi a primeira pesquisa, né? O Fernando Collor, ele atingiu 20% e o Rodrigo Cunha 20%. Estão empatados, de fato, em segundo lugar. E o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, bateu em 11%. Até aí, nada demais. E por que eu estou dizendo que o Paulo Dantas tem como principal adversário o tempo e nenhum dos três principais concorrentes nas intenções de voto? Porque no meio-dia, por aí no início da tarde de hoje, para mim, né, 20 de setembro, saiu um dado do IPEC que foi a avaliação de governo do governo Paulo Dantas, né? E o IPEC aponta que 47% dos entrevistados consideram o governo Paulo Dantas bom e ótimo. Esse índice é 8 pontos a mais, é 8 pontos maior que a pesquisa anterior. Percebam, o Paulo Dantas melhorou a sua avaliação de bom e ótimo em 8 pontos e cresceu nas intenções de voto em 6 pontos. Na prática, é o mesmo voto. A margem de erro dessa pesquisa do IPEC, cujos dados estão na descrição do vídeo, é de 3 pontos percentuais. Então, é o mesmo tipo de crescimento. O crescimento de bom e ótimo do Paulo Dantas cresceu, a intenção de votos nele cresceu também. E aí você pode perguntar por que não tem a mesma intenção de votos que a boa aprovação de governo, né? Por que Paulo Dantas não teria, então, 47% de bom e ótimo? É evidente que o Paulo Dantas ele foi eleito de forma indireta pela Assembleia Legislativa em 15 de maio. E é evidente que essa avaliação de bom e ótimo dele também tem um pouco da avaliação de bom e ótimo do governo Renan Filho, enfim. Tem uma avaliação carona aí. Então é preciso que o Paulo Dantas vincule mais a sua imagem, né, para o eleitor, na verdade, ao ex-governador Renan Filho e também, por ser uma eleição aqui em Alagoas, ao ex-presidente Lula. E é o tempo que vai dar, que pode ou não garantir isso para ele. Paulo Dantas, quando começou a aparecer nas pesquisas, ele estava lá embaixo, com um percentual de votos muito pequeno. E ele foi crescendo com o tempo, principalmente depois que se tornou governador. Muitos podem dizer que é o uso da máquina. Sim e não. Ele teve muito pouco tempo à frente da máquina pública estadual. Inclusive a oposição, como eu comentei nesse vídeo aqui, enfim, tirou 15 dias dele como governador, tampão, como se chama, enfim, aqui em Alagoas. Então ele teve muito pouco tempo de máquina. E esse período dele da máquina, ele não fez concurso, ele não aumentou salário, enfim. Então, além da imagem, da vinculação de maior projeção midiática, pouca máquina, no limite gerou para a candidatura de Paulo Dantas. Na verdade, a oposição, quando ficou tentando adiar o inevitável, que era a eleição pela Assembleia Legislativa, deu muita visibilidade a Paulo Dantas e vinculou mais ainda a imagem dele a do ex-governador Renan Filho. Então, a oposição deu um tiro no pé e ajudou. Tivesse deixado a eleição ocorrer no tempo que era para ter ocorrido, teria 15 dias a mais para fazer oposição ao governo Paulo Dantas. Mas assim, não fizeram. Então, Paulo Dantas meio correu solto nesse sentido, como governador. Chegamos a 1º de julho, então fica apenas o burocrático do Poder Executivo, né? Não pode mais ficar nomeando gente, aumento de salário, esse tipo de coisa. Tem uma série de nuances aí, início de obra, essas coisas ele não pode mais fazer por conta do período eleitoral. E na medida que o governo dele vai acontecendo, a gente
está sob o governo Paulo Dantas, a avaliação do governo dele melhorou, segundo o IPEC. E segundo outras pesquisas também. Eu não gosto muito da Paraná Pesquisas, mas a Paraná Pesquisas também fez um levantamento recente aqui em Alagoas, alguns dias antes dessa do IPEC, que saiu para mim ontem, né, na segunda-feira, 19 de setembro, e a avaliação de bom e ótimo do Paulo Dantas na Paraná Pesquisas é de 45%. Então a gente tem aí o mesmo patamar de bom e ótimo do governo Paulo Dantas. As eleições para presidente da República e para governadores de estado, elas são muito vinculadas a essa avaliação de governo, né? A gente tem, quando um governo ele é bem avaliado, o eleitor opta por manter esse governo. Quando esse governo é mal avaliado, opta-se por trocar o governo. A manutenção do governo fica um pouco mais dificultada quando não é o próprio na reeleição, é um sucessor. Esse caso aqui de Alagoas é um pouco híbrido, né? Porque a gente tem um governador que é interino, que assumiu inclusive esse ano de forma indireta, que é a sucessão do anterior e que ele mesmo é bem avaliado, enfim. É um pouco híbrido isso. Esse raciocínio eu não tirei do nada, não foi do vento, né? Existe um livro recém-lançado chamado Amor e a Luva, Quem Elege o Presidente, cujos autores são Alberto Carlos Almeida e Tiago Garrido, em que eles fazem um levantamento de todas as eleições presidenciais no Brasil e aponta essa concordância, essa consonância numérica das pesquisas. Resumidamente, na avaliação de governo, o bom e ótimo dos governos e o ruim e péssimo dos governos. O ruim e péssimo do Paulo Dantas, segundo a IPEC, é muito baixo, só é de 9%. Ou seja, só 9% de fato reprova o atual governo. O regular está ali na casa dos 28%, 30%. Então a gente tem muito... o Paulo Dantas é um governador muito bem avaliado. E esse livro do A Mão e a Luva aponta nesse sentido. E faz, inclusive, a menção de que esse raciocínio também se repete nos estados, salvo raríssimas exceções que também estão pontuadas no livro, enfim. E é por isso que é o tempo. É o tempo porque precisa... O Paulo Dantas corre contra o tempo para dizer, olha, eu sou o governador que vocês avaliam bem, eu sou apoiado pelo governador, pelo ex-governador, que vocês avaliam bem também. E no caso da vinculação nacional, eu sou o candidato a presidente da República que vocês querem eleger. Porque eu faço oposição ao presidente da República que vocês rejeitam. O governo Bolsonaro é majoritariamente rejeitado em Alagoas e Lula, se as eleições dependessem só de Alagoas, seria eleito no primeiro turno com alguma margem de folga. Em que pese, é bom que se diga que entre os estados do Nordeste, Alagoas é o que vai ter a menor diferença entre Lula e Bolsonaro. E é por isso que o principal adversário do Paulo Dantas não é o Collor, o Rodrigo Cunha ou o Rui Palmeira. O limite é o tempo. O Collor e o Rodrigo Cunha, já fiz vídeo aqui falando sobre isso, começaram a brigar mais, né, a se alfinetar, porque eles disputam a mesma faixa do eleitorado. O Rodrigo Cunha é o candidato do Arthur Lira, principal aliado de Bolsonaro no Congresso Nacional, e o Fernando Collor se apresenta como candidato de Bolsonaro em Alagoas, o vice do PL de Bolsonaro, mas Bolsonaro não gravou nada, um segundo de declaração de apoio a Fernando Collor até agora, 20 de setembro, sequer um tweet dizendo que o candidato de Collor, que o candidato dele em Alagoas é o Fernando Collor. E isso passa pelo Arthur Lira impedir para não haver migração de votos de Rodrigo Cunha, dos eleitores bolsonaristas, para o Collor. E aí eles já começaram a brigar e a campanha do Collor, inclusive, tem feito, aspas, denúncia de que o Rodrigo Cunha é traidor, que se elegeu senador em 2018 na onda bolsonarista e que traiu, etc, etc, etc. Quem é daqui que de Alagoas já está vendo, e se você vasculhar aí os perfis na internet da turma daqui, você vai ver também. Além da boa avaliação do governador Paulo Dantas, as poucas pesquisas que fizeram o levantamento de voto casado, né, com os apoios, Paulo Dantas com Renan Filho e Lula, Collor com Bolsonaro e Cabo Bebeto, que é o deputado estadual bolsonarista aqui de Alagoas, o Rodrigo Cunha com o prefeito de Maceió JHC e com o deputado federal Arthur Lira, e no caso do Rui Palmeira com o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, ex-prefeito de São Paulo, e o deputado estadual Antônio Buquerque, que é outra liderança política importante aqui de Alagoas. Quando se faz a pergunta em que você vota com esse casamento de nomes, a última que foi divulgada amplamente pela imprensa, que foi a do IBRAP, deu
primeiro turno, deu Paulo Dantas com 46% e a soma dos demais com 36%. E teve uma outra pesquisa aqui que eu não vou divulgar. Tá registrada, tá tudo, mas eu não vou divulgar o nome dela, enfim. Porque quem recebeu para divulgar, os veículos de imprensa que receberam para divulgar não divulgaram esse dado, mas eu tive acesso, deu no mesmo patamar dessa do IBRAP, a soma com esses apoios vinculados. Então é por isso que também eles correm, é por isso que Paulo Dantas tem colado muito a imagem em Lula, e com Renan Filho nem se fala, e o Collor está nessa agonia aí pelos eleitores bolsonaristas porque não estão deixando o Bolsonaro gravar por Fernando Collor, ou é o próprio Bolsonaro que não quer, porque não quer desgaste, enfim. E para o Bolsonaro tem sobrado a série B do bolsonarismo em Brasília, né? O Tarcísio Freitas, que é candidato a governador de São Paulo, não sei quem, um aqui, outro ali, assim, uma velha van, é uma figura que tanto faz, tanto fez. São ilustres desconhecidos para a maioria do eleitorado. Em Alagoas não são ninguém, né? Não servem para nada. E é por isso que eu estou dizendo aqui, que a maior inimigo, o maior adversário do Paulo Dantas nessa eleição é o tempo. É o tempo do eleitor entender que ele é o governador do governo que ele aprova, que ele é o candidato a governador do ex-governador que ele aprova, e que ele é o candidato a governador do candidato a presidente que esse cara quer votar. Via de regra. Estou falando em termos gerais. E esse dado ele é muito importante na questão da avaliação do governo, porque o eleitor ele é pragmático. Muita gente acha que principalmente os mais pobres votam por dinheiro, por qualquer coisa. Tá aí o Bolsonaro para provar que não. E aí parte da premissa de que só o eleitor que avalia, que tem condições de avaliar governo, é o eleitor com uma condição de vida melhor, consequentemente tende a ter uma escolaridade maior. Não é. O eleitor de toda a faixa de renda, ele é um eleitor pragmático. Se esse governo é bom para mim, eu quero que ele continue. Se esse governo é ruim para mim, eu quero que ele termine e vou botar outro no lugar. O que é que diz que um governo é bom para mim? Muita gente acha que é só dar dinheiro. Não é. Né? Do ponto de vista dos governos nacionais, é a macroeconomia, a inflação, poder de compra, salário, emprego, renda. Nos governos estaduais já é saúde, educação, segurança. E isso o Renan Filho fez. Pode ter uma série de problemas, não estou aqui dizendo que é perfeito, mas fez. Fez um monte de hospital, abriu um monte de UPA, montou postos policiais, o que chama aqui de CISPs, enfim, delegacias. As escolas estão aí, inclusive tem bolsa para as mães, né? O Escola 10, no pós-pandemia, garantir os filhos de volta à escola, enfim. Então, você tem uma série de situações aí. É preciso ter essa clareza na hora de avaliar uma campanha eleitoral, pesquisa de intenção de voto. A gente achar que é só o misticismo, aspas, né? Que é só o discurso bonito, o jingle bonito, programa de TV bonito, etc. Isso tudo conta, até bem dizer, o corte de cabelo dos candidatos, mas o pragmatismo de como o eleitor enxerga os governos conta mais. E aí tudo indica que o Paulo Dantas é o favoritíssimo para ser eleito governador em 2 de outubro. Não só por estar na frente das pesquisas, apesar que quando você coloca assim, ele parece que bateu ali num teto na casa dos 30%, mas esse índice de bom e ótimo dele aponta para uma margem muito grande para ele crescer nas intenções de voto, né, dele captar voto dos indecisos. Né? Aqui em Alagoas, segundo o IPEC, 61% dos entrevistados dizem já tem certeza do voto. Esse índice é menor do que o índice nacional, mas já é um índice que já aumenta um pouco. Né? Entre os eleitores de Paulo Dantas, 71 cravam que votam nele, então é um percentual alto de quem já disse que vota no Paulo Dantas. Pode haver aí uma migração de voto. E muitos eleitores que falam Rodrigo Cunha e outros, muitos, segundo as pesquisas que vinculam os apoios, são figuras que não perceberam ainda quem é o candidato de Renan Filho, que é o candidato de Lula, enfim. Então, essa reta final agora pode dar uma sacudida nisso e fazer o eleitor compreender quem é quem na fila do pão. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal, não vai custar nada para você, de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar.
Só não vale xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.